Pela graça de Deus, estamos aqui com mais um programa A Voz do Sétimo Anjo, levando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo ao teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós nesta hora temos nos reunido em Teu nome, crendo no que está estabelecido em Tua palavra, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Te agradecemos por Tua presença nesta hora. Tu tens vindo para dar vida à palavra, Tu tens vindo nesse tempo do fim para vivificar a Tua palavra, para nos tornar vivos, para nos trazer da morte para a vida, da incredulidade para a revelação. E Tu estás conduzindo um povo a tal ponto que logo isto mudará do mortal para o imortal, do que se corrompe para seres incorruptíveis, que poderão estar na Tua presença para todo sempre. Obrigado, Pai amoroso, por o Senhor ter aberto o nosso entendimento para entendermos a justificação da nossa fé e como fomos predestinados em Deus desde antes da fundação do mundo. Rogamos que o Senhor nos ajude uma vez mais a compreender a Tua palavra. E como já foi orado, colocamos mais uma vez diante de Ti nossos irmãos que estão enfermos, que estão em cirurgia ou se recuperando de uma, aqueles que estão em tratamento médico, colocamos diante de Ti esses preciosos irmãos. Tu sabes porque eles não estão aqui nesta hora. Como cada um que não tem vindo, o Senhor sabe também o motivo e o objetivo de cada um. Só pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a permanecer de pé na Tua presença, e sempre que tivermos oportunidade, ou mesmo quando não tivermos, que possamos criar atmosfera, aproveitar a chance que temos de Te louvar, de Te bendizer, de Te amar, de Te servir e de ser uma ajuda para os nossos irmãos. Que nesta hora, Pai bendito, a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e que todos aqueles que estão em sintonia conosco nesta hora recaia sobre cada um de nós a compreensão dos Teus mistérios. E que o Senhor Jesus Cristo continue sempre a reinar em nossos corações, mudando o nosso entendimento, nossa maneira de ver as coisas, e que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo agir, as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Nesse nome que está acima de todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, é que pedimos. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa tarde a todos. Vamos ficar de pé, vamos ler as Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. E assim nós estamos indo para o culto de número 30 da série O Cumprimento de Deus. Aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo
passa. Amém. Pai bendito, que o Senhor acrescente a bênção de Tua palavra em nossas vidas e que cada um de nós nesta hora possamos nos esquecer do mundo, das coisas lá fora e que nos preocupemos apenas com o entendimento da Tua palavra. Enriquecido pelo conhecimento do Deus Todo-Poderoso, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Você sabe, o 7º selo é o fim de tudo. Tudo se conclui com o 7º selo. Na escritura onde lemos, Paulo, nos versículos anteriores e também nos outros, ele está falando sobre jovens, sobre casamento, sobre várias coisas do relacionamento humano. E eu quero me ater apenas nesta parte do versículo 29, que diz: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Olhando este mesmo versículo na tradução da Bíblia Alfaite, esse versículo 29 está assim: isto vos digo, irmãos, que o tempo vai se tornando breve. O tempo vai se tornando breve. Na última mensagem desta série, a de número 29, nós falamos sobre os dias abreviados. E eu fiz menção de um culto que nós tivemos no ano de 2013, onde falei que as obras seriam encurtadas nesta geração. É claro que eu usei esse título usando as palavras do irmão Branham, que as obras seriam encurtadas nesta geração. Então, recentemente, no culto de número 29 da série Cumprimento de Deus, nós falamos outra vez sobre isto, sobre os dias abreviados, e que o tempo está passando mais depressa. Os cientistas confirmam isto, e eles explicam, inclusive, o porquê. É como se os ponteiros do teu relógio estivessem, claro, dando as horas, minutos e segundos, porém, numa velocidade mais avançada, que você não percebe. Você só tem aquela noção de, meu Deus, o dia já foi, o mês já está terminando, o ano já está indo embora, e você sabe que de uns tempos para cá todos tiveram esta mesma sensação, não é? Todos nós temos passado temos tido esta mesma sensação. Isto é um fato. E uma vez que o tempo está se fundindo com a eternidade, porque quando este anjo forte de Apocalipse 10 desce à terra, ele jura que o tempo não demoraria mais, ou que não haveria mais demora, ou que o tempo não seria mais retardado. Bom, na escritura de Mateus, no capítulo 24, versículo 22, só para vos lembrar o que aprendemos no outro culto, diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nem uma vida se salvaria. Você, na sua Bíblia, na tradução que mais usamos, a de João Ferreira de Almeida, diz que nenhuma carne se salvaria. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, certo? Você vai ler aí. Mas na tradução, a Bíblia de Jerusalém diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Na Nova Versão Internacional diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu recordo, nesta hora, de outra escritura, onde Jesus, se referindo ao tempo do fim, ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura ele encontrará fé na terra? Porque era um tempo de apostasia, onde as pessoas apostatariam da fé. E os laços do adversário, do inimigo, seria tão apertado, tão
ele trabalharia com tanta astúcia, que se o tempo fosse decorrendo de forma normal, vamos dizer assim, ele enganaria a todos. Mas como os eleitos não podem ser enganados, o próprio Deus se encarrega de limitar o tempo, encurtar o tempo. Não sei se dá para vocês entenderem. Na tradução da Bíblia, a Mensagem diz: se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. E esta palavra que está nessa tradução da Bíblia, a Mensagem, você começa então a juntar com outras escrituras. E Paulo disse que os homens não suportariam a sã doutrina. Veja. Então temos um limite, todos nós temos um limite. Ninguém queira ver até onde você pode ir. Eu vou ver até onde ele suporta, ou ela suporta, vou ver até onde ela suporta me perdoar, vou ver até quando ele estoura em nervosismo e aquela coisa toda. Se você for explorar o limite do outro, você morre, porque a pessoa vai terminar te matando. Não é? Sem entrar em outros detalhes, poderíamos entrar aqui, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, tentando explicar outra, fazendo uma analogia, as pessoas podem até confundir tudo, dependendo da situação em que elas mesmas vivem, né? Mas se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. E se a aflição dura o tempo que o tempo dura, então diminuído o tempo também diminui a aflição. É interessante salientar aqui a urgência de Deus no trato com seus filhos, no que diz respeito ao crescimento de cada um. Primeiro, por um lado nós temos um profeta enviado de Deus, o qual nos diz que o tempo terminou. Disse também que estamos vivendo em um tempo emprestado. Disse também que o milênio já deveria ter começado há muito tempo, que o arrebatamento em si já deveria ter acontecido. Tudo isso você encontra nas mensagens do irmão Branham. Estamos vivendo em um tempo emprestado, mesmo assim, sendo abreviado. Foi profetizado por Jesus Cristo que os dias seriam abreviados por causa dos eleitos. E eu estive olhando no dicionário Primeirão a respeito desta palavra abreviado, o que ela significa. E ela mostra, o dicionário mostra a seguinte terminologia: abreviado, que se abreviou, que é curto ou resumido, um resumo. Um resumo. A palavra abreviar significa tornar breve, encurtar, compendiar, empregar a abreviatura, em outras palavras, apressar. Apressar. William Branham, no sermão A Acusação, ou eu acuso esta geração, por terem crucificado outra vez o Filho de Deus, no parágrafo 71, ele diz assim: o tempo está esgotado. Nós estamos no tempo final. E eu creio, como seu servo, que nós estamos prestes a cruzar desta terra a outra. Amém? Amém. Uma boa citação para nós que estamos estudando o cumprimento do grande plano de Deus. Eu creio, nós estamos prestes a cruzar desta terra para outra. E por que isto? De uma para outra? Porque será uma nova terra. Será tão diferente que nenhum mapa mundi corresponderá à nova estrutura desta terra. Temos 3 partes de água e 1 de terra, dizem mais ou menos assim. E o mar não vai existir. Para começar, tem que caber toda a cidade, tem que caber todos os milhares e milhares
de servos e filhos de Deus que habitaram neste planeta Terra desde que o primeiro homem veio à existência. Então, nenhum mapa que temos hoje vai ter validade, tudo se queimará, será forjada uma nova terra. E ele disse: eis que eu crio novas todas as coisas. E na carta de Pedro diz: haverá um novo céu e nova terra no qual habita justiça. Você vê? Então, o que Deus fará, o que Deus está fazendo, neste encurtamento do tempo, neste apressamento, vamos dizer assim, neste resumo de tempo, William Branham disse: o tempo está esgotado, estamos no tempo final, nós estamos prestes a cruzar desta terra a outra. Portanto, o tempo para arrependimento, para uma nação, se esgotou. Se esgotou. Eu creio que esta nação não pode se arrepender. Se os Estados Unidos chegou na situação da rejeição, lá nos anos 50, claro, nos anos entre 57 e 58, esqueço agora qual desses 2 anos, quando foi a última chance para os Estados Unidos. Ora, se os Estados Unidos, que em sua Constituição é baseado nos mandamentos de Deus, na Bíblia Sagrada, e assim sucessivamente, que foi fundada por evangélicos, que os primeiros presidentes foram crentes, cristãos. Se aquela nação chegou a um ponto onde não pode mais se arrepender, imagine o nosso país. Imagine a situação do nosso país. Como ele está. Haverá arrependimento para essa nação? A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós vivemos em um país onde temos uma estátua de 30 e poucos centímetros, que é a mandroeira, né? A padroeira do país. Significa que esse país não tem pai, só tem uma mãe, e com certeza é uma prostituta. Então, o pai seria qualquer um. Deus não assume uma paternidade desse jeito, de maneira nenhuma e forma. Estava hoje vendo alguns irmãos escrevendo alguma coisa a respeito do nosso país. Deixe-me lembrar disso agora, já que me veio isto à mente, né? E, na verdade, estamos vivendo em um país onde não há terremoto, não há maremoto, tsunamis, guerra, essas coisas todas. É um país tropical, e tem a música que diz: nós moramos em um país tropical que é abençoado por Deus, não é? Pois bem, até que ponto teremos a cobertura de Deus? Entre os irmãos que escreveu a respeito do nosso país hoje, uma irmã escreveu assim: amo o Brasil, amo minha terrinha. Penso que nosso país tem sido muitíssimo abençoado. Temos existido tão cheios de tantos benefícios naturais, hídricos, minerais, mas tenho me inquietado ao ver que este país não é diferente dos demais em maneiras finais de agir sobre a fé na palavra. Uma mulher temos como presidente ou como governante. A maior festa de idolatria do mundo, o Círio de Nazaré, temos em nosso país, que é em Belém do Pará. O maior evento carnavalesco de mulheres nuas do mundo, centralizado bem na parte inferior do país. O país que mais produz novelas imorais e violentas. As mais humanas, quer dizer, mais de acordo com a carne, com leis de apoio à homossexualidade e ao aborto, que é a extinção da família projetada por Deus, e ao aborto, melhor dizendo. A maioria dos políticos evangélicos coadunando com o Estado, inerte em combater a corrupção, e a palavra de Deus servindo apenas como um livro de história e informações, ou para enriquecer a falsos cristãos. O país que mais tem se mostrado corrupto em sua política eleitoral e nos desvios de dinheiro público,
ocasionando desequilíbrio social entre as pessoas e grupos étnicos. Um país onde as leis de proteção ao menor infrator são tão protecionistas que impulsionam as crianças e adolescentes à vida de crime sem punição alguma. Poderíamos elencar muitos outros motivos pelo qual este país tem atraído o juízo de Deus de norte a sul. Há apenas algo que impede, e isto é a palavra na vida do eleito, refletindo misericórdia e graça para que sua obra final se conclua em seus filhos. Amém. Porque Deus está, Ele mesmo, trabalhando para levar o seu grande plano em cumprimento. Vocês creem assim? Amém? Pois, observe isto, eu creio que esta nação, disse o profeta, não pode se arrepender. Eu creio que ela tem atravessado a linha entre a misericórdia e o julgamento. Eu creio que ela está oscilando na balança. Isso, parágrafo 71 do Sermão à Acusação. No parágrafo 184, ele diz: recordem, elas levantaram e prepararam suas lâmpadas e limparam as mangas das lâmpadas, mas era tarde demais. Então, quando o homem vê esses luteranos, presbiterianos, metodistas, tentando vir nestes últimos dias para receber o Espírito Santo, ora, vocês sabem que eles não obtêm. Bem, eles podem falar em línguas e pular para cima e para baixo, mas observem o que acontece. Eles, absolutamente, é um sinal que o tempo tem terminado. Nós estamos no fim. No Sermão Festa das Trombetas, no parágrafo 173, ele disse: puxa, a hora em que estamos vivendo, a igreja e a sua condição. Mas agradeça a Deus. A pequena noiva tem se aprontado, não está longe, apenas espere. Eu não sei quanto tempo, não sei quando, ninguém sabe, mas sabemos que está perto. Amém. No 206 de Festa das Trombetas, ele diz: houve 3 estágios disto. Como eu disse, os mártires, a era dos mártires, por isto. E então o estágio dos reformadores, e agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Amém. Isto é certo. Portanto, observe quantas coisas, então, estão acontecendo bem diante de nós neste tempo, como o grande plano de Deus está indo para os seus finalmente, Finalmente, para a sua parte conclusória. Você tem isto aqui em Apocalipse 10:6, escrito assim, olha: o que fez o anjo forte ao descer. Ele jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Bom, agora mesmo sendo feito este juramento, ou algo assim, nessa descida do anjo forte, esse juramento que ele faz, vamos pensar de uma forma diferente. Ele jurou por aquele que vive para todo sempre. A Bíblia diz que ele não tem um maior por quem jurar, então ele jura por si mesmo. Criou os céus, o que nele há e tudo, e o juramento é que não haveria mais demora. Você tem outra tradução que diz: o tempo não será mais demorado, retardado ou atrasado. Mesmo sendo feito esse juramento, e ele foi feito algo assim, olha: como eu prometi fazer, será feito. Eu disse que seria feito, e estou aqui para realizar o que eu prometi. Então não vai demorar mais. Isto é Apocalipse 10:6. Aí na escritura de Hebreus diz: ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, o que ele veio para fazer? Ele veio para criar nova todas as coisas. E este processo se inicia em Apocalipse 10, Deus trazendo do seu próprio conhecimento para a igreja, para que primeiro esta parte da terra que somos nós
entremos em uma nova compreensão, em uma renovação de mente, a receber o entendimento de Deus para esta hora. O que nós lemos, terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia será conhecido pela noiva. Então ela chega a conhecer. Esta fase de conhecimento não é apenas você, não, eu li sobre isso, então eu sei, então eu conheço. Não, esse conhecimento tem que gerar vida. Esse conhecimento tem que gerar novas atitudes. Esse conhecimento tem que gerar novas pessoas, com nova maneira de atuar, de agir, e assim sucessivamente. Porque estas escrituras, como Apocalipse 10, como 1 Coríntios 15, todas estão conectadas, começando então em Deus trabalhando conosco, levando-nos a um processo, a ponto do que já foi feito em nosso espírito, nossa alma, possa também ser feito em nosso corpo, porque a terra em si geme esperando a adoção dos filhos de Deus, que cada filho de Deus entre no estágio final deste processo, responsáveis como adultos, tendo responsabilidade, fazendo sua parte nesta grande construção, neste grande cumprimento do plano de Deus. E isto entra em conexão com Deus levando seus filhos a este ponto, porque vai culminar em Ele criando novas, todas as coisas, como novos céus e nova terra, e assim sucessivamente. E Ele não pode fazer isso sem antes fazer este processo em mim e em você. Porém, isto que lemos depende de Apocalipse 10, 7. O que Ele diz que veio fazer, jurou, fez o juramento e diz: não haverá mais demora, o tempo não será mais demorado. De quê? Dele cumprir isto que ele prometeu fazer quando descesse a terra, no tempo do fim. Porém, isto depende de Apocalipse 10, 7. O sétimo anjo na terra, sendo a boca de Deus, dando-nos a entender o grande mistério de Deus, porque todo o segredo da Bíblia seria entendido, seria conhecido pela noiva. E o que eu acabei de vos dizer, que são escrituras que estão em conjunção, trabalhando junto, ele desce para realizar isto, fala através de um profeta, revela seu plano de ação para a noiva, e ele desceu para fazer o quê? Isto estava em mistério. Então, 1 Coríntios 15, versículo 51, explica isto. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, nosso corpo, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Note com cuidado aqui que Apocalipse 10, 7 é 1 Coríntios 15, 51 ao 57. Porque aqui diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E você sabe que para ter a ressurreição, teria que ter antes a voz da aclamação. Porque é o mesmo Deus quem processa tudo isto, quem faz tudo isto acontecer. É o mesmo Deus quem desce do céu com a voz da aclamação, que é o alarido. Depois a trombeta da ressurreição, ou a voz da ressurreição, e depois a chamada para subirmos no arrebatamento. O que isto nos diz, o que isto tudo diz para nós, é que Deus está aqui dando cumprimento a tudo isto, e que já iniciou este processo há muito tempo, dentro da nossa contagem de tempo. Na sequência, nós seremos transformados
em um material incorruptível, e não seremos mais mortais. A morte não mais terá domínio sobre você. Então você estará apto. Você passa para a Nova Jerusalém, porque é o único lugar adequado para a noiva. Não há outro lugar que possa mais ser adequado para ela, a não ser a Cidade Santa, a não ser a Nova Jerusalém. Ou seja, a estrutura daquilo será a mesma estrutura da noiva, da igreja noiva. Ela estará apta para habitar no novo reino. É assim que nós devemos ver Apocalipse 10, 1 ao 7, que é o sétimo ou o último selo, porque isto irá direto para a restauração da criação, que é falado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 13. Isto põe em marcha a dissolução da terra. Isto põe em marcha todo o processo de queima, o batismo de fogo que vem sobre a terra. E que eu estou falando isto que? A mensagem em si, a vinda de um profeta, Malaquias 4 em ação, porque depois disso vem fogo para purificar tudo isto. Sim. Bom, você pode dizer, bem, eu acho que Deus deveria apenas fazer isto, fazer aquilo outro, fazer uma limpeza aqui, tirar os maus dali e tal. Bom, isto não é o que nós achamos. Na verdade, é o plano de Deus em ação, e Ele sabe como conduzir as coisas. Então vamos dar uma olhada no que está na carta de Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Vocês já leram tanto estas escrituras? Temos lido tanto, principalmente nesta série. Está escrito assim em 2 Pedro 3 e 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Agora aqui, bem aqui, diante de nós, diz a você, bem aí, que no momento em que isto está para acontecer, isto é, o tempo, nesta curvatura do tempo, quando o tempo está sendo sugado de volta para a eternidade, aqui diz a você que no momento que isso está para acontecer, o tempo gira muito rapidamente para a eternidade. Tudo se torna mais rápido. Você sabe que a nossa Via Láctea, ela é como uma espiral, né? A espiral. E isso está em constante movimento. Todo o cosmos, não está nada parado. Por mais que você pense que está parado. Todos estão em movimentos, em círculo, elíptico, ou seja, o que for. A Terra para você está parada? Mas você até sabe a velocidade da Terra qual é. E assim são todos os planetas, e assim são todas as outras coisas. Tudo tem um ciclo de vida, um ciclo de atuação, uma estação. Porém, quanto maior, mais grandiosidade, não é? Maior é a duração deste ciclo, ou deste círculo, e em relação a outra coisa, aquilo parece que está parado. É como você tentar correr em uma via movimentada. 40 por hora é um grande movimento. Tem muitas coisas acontecendo ao seu redor. Tem muitas informações, muitas casas, postos, carros, pessoas, tudo. Então, qualquer movimento já é um grande movimento. Mas se você está trafegando numa via expressa, muito larga,
40 por hora estar parado, a 100 por hora parece que não está tendo movimento nenhum. Para começar, você não tem muita referência ao lado para ver o quanto você está passando rápido pelas coisas. Então, se você tem aí um grande espaço, você está no avião acima das nuvens, você não tem noção da velocidade que está. Você olha para um pequeno ponto, para uma pequena cidade lá embaixo, e aquilo demora muito a sair da sua linha de visão, daquela janelinha tão pequena. Vê? Então pense no espaço insondável que tem por aí. Parece que está tudo parado? Não, senhores. Tudo está em movimento. Tudo está em velocidade. Pregamos sobre isto naquele culto lá de Porto Feliz, quando pregamos sobre a imagem do invisível. Quem estava lá recorda disso, não vamos repetir tudo, né? Pois bem, isto que nós acabamos de ler, quando chega para cumprir este ponto que você acabou de ler em Coríntios e Apocalipse, na carta de Pedro, o tempo gira muito rapidamente para a eternidade, e 1000 anos seria como um período de 24 horas. Isto é a Bíblia. Isto é a Bíblia. Por isso que eu disse, na nossa contagem do tempo. Como está a minha anotação aqui? Como foi que eu li? Deus está aqui dando cumprimento a tudo isto e já iniciou este processo há muito tempo, dentro da nossa contagem do tempo. Na nossa contagem do tempo. Porque você diz, puxa, mas já faz 40 e tantos anos da abertura dos selos, 50 anos da abertura dos selos, já faz isso, já faz... Na nossa contagem do tempo. Bem entendido esta parte. Vê? 1000 anos será como um período de 24 horas. Acha você complicado compreender isto? Acredite, estamos lidando direto com coisas eternas, enquanto estamos limitados ao tempo. Estamos limitados ao tempo tratando de compreender coisas eternas. Então é dito nas Escrituras que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Você pode ter numa fração de segundo aquilo pareceu eternidade para você. Pois bem, acredite, irmãos, nossa mente, por mais que nos esforcemos, não conseguiremos abarcar a imensidão de tudo que temos que aprender nesta hora. Mas você não pode desistir dos estudos só porque a matéria é difícil, a menos que você não queira se graduar. E aqueles que se graduaram não pensam que foi fácil para eles, e eles nem sequer acertaram todas as provas, ou todas as questões. Não, senhores, alguns eram difíceis demais para se compreender. Então se procurou entender o básico sobre aquele ponto difícil. Foi assim que eu passei quando eu fiz o primeiro grauzinho que eu fiz aí. Digo, não é possível que eu ficar velho com estudo de terceira série, só segunda série, terceira série. Como disse o irmão Júlio esses dias, a gente estudava desse jeito, fazia a primeira série, eu li o primeiro livro, o segundo, depois voltava para o primeiro de novo, dependia do livro que tinha na mão. A gente ficava 2, 3 anos na primeira série, porque os pais não podiam comprar o livro da segunda série. Hoje não é assim, mas antes era dessa forma, né? Para os pequenos tinha a carta do ABC, depois vinha a cartilha, meu Deus do céu, fulano já está na cartilha. Depois vinha a primeira série, o primeiro livro, né? Primeira série. E quem tinha aquele livro, meu Deus do céu, era muito entendido, né? Muito entendido. Aí vinha o livro da segunda série, da terceira série, e assim sucessivamente. A gente, como era, pode ficar só com os olhos desse tamanho, olhando aqueles livros. Por sorte, nos deram os livros da bicharada, né? O livro que nós aprendemos a ler foi o livro da bicharada. Contava muita historinha de bicho, e o governo distribuiu isso gratuitamente, aquilo nos despertou mais para a leitura. Mas, como eu estava dizendo, quando eu tentei fazer o primeiro grau, já aqui no ano 2000 e pouco, aproveitando um programa que teve aí, onde você ia, eliminava matérias e tal, quando vinha a prova, e tinha ali 50 questões para serem respondidas, né?
grupos de A, B, C, D, e muitas delas é pegadinha e tudo mais. O que eu fiz? As pessoas ficavam preocupadas e roíam as unhas e mastigavam a ponta do lápis, só via canetas quebrando, o povo nervoso na escola. Porque chegava numa questão e cadê? E nada, e o tempo passando, e cadê a resposta? Cadê a resposta? Mas a experiência do velho é diferente. Primeiro, acho que eu sei e respondi. Acho que eu tinha certeza, pelo tempo de experiência, pelo aprendizado de vida, pelas leituras que tinha feito. O que eu tinha certeza, então primeiro respondi. Então eu eliminei ali umas 15. As outras eu tinha uma noção, então fui trabalhar nelas, a tirar as provas e aquela coisa toda e tal. Então respondi mais umas 8, assim. Outras foram por eliminatória, na base do chutômetro, no óbvio. Tem coisas que são óbvias, que está bem na tua frente, e às vezes você erra por puro esquecimento, por não estar ligado na coisa, por nervosismo, ou seja o que for. Estou falando de coisas tão naturais, mas eu estou tentando pregar esta mensagem nesse tempo do fim para vocês, para as pessoas, porque são coisas tão óbvias. Você diz, do que esse homem está falando? Ora, se a Bíblia diz que Deus não pode mentir, se a Bíblia diz que Deus é imutável, então você não pode entender diferente quando você está diante de alguma situação, achando que Deus não cumpre sua palavra, porque são coisas bem óbvias, são coisas óbvias. Como pode você crer que Deus morreu? E tem pregadores que dizem, não, realmente Deus morreu na cruz. É tão óbvio isto. Eu não quero para mim um Deus que pode morrer, um Deus que alguém pode bater na cara dele e cuspir em cima dele. Não existe isso. Não, senhores. Então, se a Bíblia diz que Deus é imortal, não importa quantas doutrinas criaram e colocaram Jesus como sendo o próprio Deus, que é impossível isto. É impossível Deus morrer. O lembrando disso, é impossível dar morte a Deus. Ele é imortal, nunca foi visto, quanto mais ser pego para matar. Nunca foi visto, nem nunca será visto. O profeta testifica isso, porque é o que está nas Escrituras. Então são coisas óbvias. Ok. Então aquelas coisas que você não sabe, quando você termina todos aquele questionamento, você vai ficar ali com os 5 ou 6 que você realmente não sabe. E se você não, alguns você até chuta. E esse chute, vamos dizer assim, né? esse chute, você tem que ser cuidadoso, porque se você for realmente cuidadoso nesse chute, você não estará fazendo outra coisa a não ser agindo pela fé. Porque quando você age pela fé, você dá um salto no escuro, você não sabe aonde vai cair, mas a sua certeza é que vai cair nos braços de Deus. Acabou. Veja, porque tem um princípio dentro dessa questão, que Deus não perderá nenhum de seus filhos. Está em suas mãos, nenhum se perde. Então isso tira fora todo o teu medo, todo o teu temor. Vê? Então o que estamos pensando aqui? Nossa mente, por mais que nos esforcemos, você não vai conseguir abarcar a imensidão de tudo que nós temos que aprender nesta hora. É muita coisa. Os irmãos fazem perguntas, digo, já pregamos sobre isto. Ô irmão, o que você acha de tal coisa? Já pregamos sobre isto. Tem muita matéria para ser estudada. Tem muitos cultos que já passamos, tem muitos aprendizados que nós já tivemos ao longo desses mais de 10 anos, estudando a doutrina. Não custa nada quem quiser aprender, pegar os velhos livros, né? Vamos dizer assim, pegar os velhos escritos e voltar a ouvir, voltar a ler tudo de novo. Sim, você não pode desistir do estudo só porque a matéria é difícil. Não, senhores. No sermão a ele ouvi, parágrafo 11. E quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disto, porque conhecemos somente através de polegadas, pés, milhas e assim sucessivamente, por onças
e libras e tudo mais. Isto é tudo que sabemos. Como aqui nós temos metros, centímetros, milímetros, milionésimo, não é isso? Pés quadrado, raiz quadrada, hectare, essas coisas. William Branham diz: nós somos pessoas do tempo. Deus é eterno. Ele não tem polegadas, nenhuma milha, nem ontem, nem amanhã. É tudo eternidade com Ele. E tentamos trazer a grande e infinita mente de Deus até a nossa pequena e finita mente. Nós simplesmente ficamos confusos. Então a melhor coisa a fazer é ler a palavra de Deus. E lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesma. Deus escreveu isto em enigmas e parábolas, para que então ele pudesse esconder isto dos olhos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Os tais aprenderiam. Amém. Jesus agradeceu ao Pai por fazer isto. Agora aqui diz, como estávamos falando, sobre o período de 24 horas. Bom, em 24 horas, tudo que esperamos acontecer, poderá acontecer. E você sabe que isto pode acontecer. Não sabemos quanto tempo ainda temos. E não sabemos quanto tempo será. Quando será o tempo do fechamento de tudo. E agora eu olho para vocês olham de volta e... Bom, nós poderemos ficar um pouco desconfortáveis aqui, porque baseado na escritura que acabamos de ler, na carta de Pedro, o dia do Senhor virá como ladrão. Para muitos será como ladrão, que estão desapercebidos. Você entendeu? Não cuidaram na proteção da casa, deixaram, como dizia Rialém, qualquer um entra e sai, qualquer um bagunça, é um ambiente que não é selado pelo Espírito. É como um esgoto que não tem bueiro, toda sujeira entra, tudo que não presta entra. É uma casa sem tranca, sem porta. Veja, então o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, de repente, você não vai ter escapatória. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela se queimarão. Veja. Aí ele pergunta, se estas coisas vão acontecer, que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Como deveríamos ser nesta terra? Então, o que nós mudaríamos em nossas vidas? Se sabemos que isto pode acontecer a qualquer momento, aí você diz, mas desde pequeno que eu escuto, que eu assisto nas igrejas, e isso nunca aconteceu. Pois bem, você sabe de lá para cá quantos morreram? Quantos se foram, já não tem mais chance de ouvir, nem de se arrepender? Você acha que vai toda a vida estar aí de boa? Não, senhores. Tem pessoas que dizem, mas fulano, mas estava tão bom, o que aconteceu? De repente dá um piripaque, paque mesmo. Já não volta mais assim. E aí? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Vê? Então digamos que se tivéssemos um período de 24 horas, para que estes acontecimentos se desenvolvessem diante de nós a todo vapor, vamos dizer assim. O que mudaríamos em nossas vidas? Nós ficamos então desconfortáveis, né? Observe sua vida. Olhe para dentro de você. Veja se tudo que você faz, se você está agradando a Deus. Aí você se pergunta, o que eu posso mudar aqui? Claro que você pode dizer, bem, se eu soubesse que morreria amanhã, então hoje eu procuraria fazer a vontade de Deus. Pois bem, você não tem certeza que vai estar vivo amanhã. Você não tem essa certeza. E eu sei, da mesma forma que você sabe, o que cada um de nós deveríamos já ter posto de lado há muito tempo, das coisas carnais em nossas vidas. Então, como estudamos em outros cultos, daquilo que nós vivemos para nós mesmos, fazendo nossos próprios gostos, fazendo a vontade da nossa carne. E quando não procuramos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós sabemos, não somos inocentes.
Sabemos de muitas coisas sobre nós mesmos, que já deveríamos ter colocado de lado há muito tempo. E a Bíblia diz assim, bem aqui, o que a mensagem do tempo do fim deveria fazer em nós e por nós. Esta mensagem veio foi para nos mudar, para nos levar a uma condição de filhos de Deus manifestado. Deixe-me dizer uma coisa, o único perfeito, porque agora há pouco, como eu vos disse, ficamos em situação desconfortável, porque se fosse dado para nós um período de 24 horas, para termos uma mudança radical em nossas vidas, o que deveríamos deixar de lado? É claro que não poderíamos fazer o que deveríamos ser feito, a menos que recebêssemos da parte de Deus uma libertação total. Foi o que William Branham pregou. Uma libertação total. Veja, mas vamos olhar outra coisa aqui. O único perfeito, o único que é perfeito, é este ser que está nesta coluna de fogo. O único santo, o único grande, é este Deus que desceu nesse tempo do fim para nos conduzir para o milênio. Você e eu nunca nos aproximaremos dele. Nunca poderíamos nos aproximar dele, a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas nesta hora aqui diz, é melhor tentarmos nos aproximar dele. É melhor estarmos de pé em sua presença. Foi perguntado por Jesus quem permaneceria de pé, quem ficaria de pé perante o Filho do Homem. Então é melhor tentarmos, ou para morrer, ou para viver. Porque aqui diz que naquele dia, isto simplesmente se move rapidamente. O que está mostrando nas Escrituras, que isso vai acontecer de forma rápida. E isso está se apressando. E a própria ciência está aí dizendo que o tempo está passando mais depressa. Vocês recordam daquele acontecimento que o profeta fala? Sobre a noite em que a presença de Deus tomou aquele culto, tomou aquele ambiente, e o órgão continuou tocando sozinho e tudo mais. Acredito que a maioria de vocês já ouviram, não é? Falar sobre este acontecimento. Bom, o irmão Liveio, ele fala alguma coisa aqui sobre isto. Deixe-me ler o que Liveio diz assim. Consiga aquela fita de Waterloo, acho que é esse o nome da cidade, né? Consiga a fita certa. Você vai estar lá na noite em que o Espírito Santo bateu na aba do paletó do irmão Branham e o vento rugiu através da congregação. E Elsie Kindler, se você estivesse aqui, eu precisaria que você acertasse os acordes do órgão elétrico. Apenas acertasse. Eu me levantei da minha cadeira para interromper a organista de tocar os órgãos de tubo. Ela tinha saído. Você não poderia evitar, é certo de saber que havia alguma coisa na presença daquele homem por causa da presença ali. Já é quase a hora, irmão e irmã, de chegarmos ao ponto onde nós saberemos mais sobre essa presença, porque esse dia está se aproximando sobre nós muito rápido. E isto pode ser alcançado pela oração e pela consagração piedosa à palavra. Nós estamos rapidamente chegando ao 7º selo, onde somos introduzidos direto para o milênio. E note uma coisa, o irmão Branham disse, o 7º selo é o fim de tudo. O 7º selo é o fim do tempo e de todas as coisas. Em outras palavras, o 7º selo vai direto para o trono branco e até a Nova Jerusalém, porque agora as coisas em tempo estão se impulsionando ou sendo impulsionadas para a eternidade, e tudo que está aqui no tempo certo para o trono branco, o que passou, vai direto para o novo reino, o plano selado da redenção desde antes da fundação do mundo. E o futuro lá é parte disso. William Branham pregou sobre o futuro lá, do noivo celestial e da noiva terreal. É parte disso. Isto encerra cada parte. É o fim. É o fim da luta do mundo. Veja, agora mesmo, o fim do mundo, lutando. Você diz, mas parece que isso está ficando pior. Claro, está sim.
Mas não se preocupe, isso estará ficando melhor em breve. Quanto maior o diabo fica, maior Deus fica. Fim da luta da natureza. Ele diz isso 2 vezes, irmão Brana. O mundo lutando é o fim de tudo. Aqui terminam as trombetas, acabam as taças, acaba a terra, o fim dos tempos, o tempo se acaba. A Bíblia diz que sim, o tempo não haverá mais. É o fim da era da igreja, o fim do 7º selo, termina as trombetas, termina até mesmo as taças, termina até mesmo o ingresso ao milênio. Em outras palavras, o irmão Brana está dizendo a você que cada coisa que começou lá atrás, no plano de Deus, começa a se remover. Porque isto não é mais necessário. A história será removida, até mesmo as lembranças você não precisará mais dela. Ele diz, não se recordarão mais das coisas passadas. Sim, para que mais Éden? Para que mais tudo isto que aconteceu? Tudo isso termina porque não será mais necessário. Não há mais mensagem. Para que vai necessitar mais da mensagem? Ela não vai ser mais necessária. O 7º selo termina com tudo. O 7º selo conclui a mensagem. Sim, foi cortado. Eu estou esperando por esta grande coisa acontecer. Eu estou esperando por um grande mensageiro. Talvez Deus faça isto. Isto já foi cortado. O 7º selo. Bem, há algo mais. Não, já foi cortado. No âmbito do 7º selo, as trombetas estão cortadas, as taças estão cortadas, isto é cortado, aquilo é cortado, até que não haja mais nada para cortar. Está tudo acabado. 7. Atinge o 8 e põe você em uma nova categoria. Amém? Categoria da eternidade, não é? É como lançar um foguete no ar. O foguete explode aqui, vai para cima, em seguida ele explode novamente e põe para fora mais 5 luzes, mais 5 estrelinhas. Vê? Uma dessas estrelas explode e explode mais 5. Então uma daquelas explode, sobe 5, 4, então desaparece. É assim o 7º selo. Vê? Isto é apenas o fim do tempo para o mundo. Termina o tempo para isto, termina o tempo para aquilo, e ele lhe diz que isto é progressivo. É progressivo. Assim como tem o tempo de nascer, o tempo de morrer, não vai ter mais tempo de nascer, nem tempo de morrer. Assim como tem tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedra e tempo de colocar pedra, vai acabar tempo para tudo isso. Sim, nem vai mais ter tempo para jogar pedra, para recolher pedra, para pôr pedra, para quebrar pedra. Não vai ter tempo de varrer casa, de você cuidar do pó, espanar as coisas, lavar seus lençóis, lavar suas roupas. Vai acabar tempo para tudo isto que você conhece. É progressivo. De acordo com o 7º selo, o Pentecoste morre. Pentecoste morreu, está tudo acabado. De acordo com o 7º selo, a mensagem também termina, não há mais revelação, está completamente terminado, porque não é mais necessário. Você está vendo para onde a igreja está indo, para onde está caminhando? Ela tem que chegar a ser uma com a palavra, chegar a ser uma com Deus, para que possa ser levado para o lugar que Deus determinou, onde todas essas coisas que você conheceu, tudo que você viu, tudo que você aprendeu, tudo será deixado para trás. Mas você não chegará lá sem passar por este processo aqui. Amém? Amém. Deus os guarde. Irmão Vicente, você pode fazer a oração final. Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir estar vivos até lá. Muito obrigado, Deus os abençoe. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, é motivo de agradecer ao Senhor, ó Pai, por o Senhor nos manter de pé numa hora como esta, diante de um mundo tão difícil, tão tenebroso, onde um cristão ele deve andar com a sua cabeça inclinada, porque há um Deus que pode nos guardar e livrar de tudo. Há um Deus que tem nos sustentado até aqui, ó Pai.
E nós cremos que o Senhor continuará nos sustentando, porque fomos predestinados para isso. Se o Senhor tem nos elegido desde diante da fundação do mundo, não há demônio no inferno que vai tirar um filho do Senhor da palavra. Porque quando a revelação chega a ele, ó Deus, não há nada que possa mover um filho. Por isso te damos graças, por esse tempo que estamos vivendo, pelo que acabamos de ouvir nesta noite. Tudo isto, ó Pai, nos ajuda a colocar em prática, que o mundo possa ver, que o Senhor está aqui, através dos teus filhos. Te damos graça por isso. Esta é a maior evangelização que existe, é a vida vivida, é um homem, é a mulher viver a tua palavra. Amém. Por isso, leva-nos de volta aos nossos lares, guarda-nos e proteja de todo mal, todos os acidentes, tudo que há, Pai. Sabemos que o que tiver de acontecer, o que o Senhor viu, nada vai impedir. Mas se o Senhor não viu nada acontecendo, Satanás não pode fazer nada suceder, a menos que o Senhor o permita. Ajuda esse pequeno ministério, esses irmãos que aqui têm vindo, têm chegado, e aqueles que têm acompanhado através da internet, que assim todos possam ser ajudados na compreensão de tua palavra, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor, e amém. Amém. Abençoa o outro. Amém. Deus abençoe vocês, então. Eu não estou podendo muito orar, não, estou mudando gente. Mas está bonito. Vai estar bom. Deus abençoe vocês. Nós temos aqui a mensagem, além da cortina do tempo, que foi traduzida recentemente. Vocês podem pegar a sua cópia. E 2 DVDs da Viagem para Cardoso Moreira. O culto da sexta noite, com o irmão Mansur, onde ele pregou sobre uma porta mais estreita ainda. E o culto de sábado, que pregamos sobre um caso de amor. Então está em DVD ali, pegue um de cada. Deus abençoe.